deliberação da segunda Câmara. Solicita a comissão de plenária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária da segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de abril do ano 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, presidente em exercício, reuniram-se o senhor conselheiro substituto convocado, Sérgio Ricardo Maciel, e o senhor auditor convocado, Alberto Pires de Almeida de Abreu, Alberto Pires Alves de Abreu, e o procurador Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, representante do Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou aberta a presente sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Em seguida, foram relatados e julgados os processos. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5.891/2009 e TC 5.870/2009, relacionados com a aposentadoria, aprovados a acordo de números 104 e 105, respectivamente. Processo TC 10.256/2005, TC 2002/2005, entre outros relativos a contratos. Aprovado resoluções de números 68 a 72. O senhor conselheiro substituto convocado, Sérgio Maciel, relatou os processos do senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Processo TC 11.481/2010, TC 12.421/2008, entre outros relacionados com contratos e pensões. Aprovado resoluções de número 65 a 66. E o processo TC 1810/2012, aplicação de multa aprovada acordo 106/2012. Em seguida, o senhor auditor convocado fez suas considerações e sugestões sobre a cartilha elaborada pela auditoria do TC. Lembrando que estamos em ano eleitoral. O excelentíssimo senhor presidente em exercício parabenizou a auditoria por sua iniciativa, fazendo seus comentários registrados em ata. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão no horário regimental. Direito, né? Coloca uma coisa aqui, ó. Colocar no meio, né? Tem dono da verdade, só ele que é. Em discussão a ata. Pois não, com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu queria que a ata fosse retificada no seguinte ponto. Foi relatado por mim o processo 10.256/2005, que originou a resolução 2072 de 2012, inclusive com publicação em Diário Oficial do dia 19 de abril do corrente ano. Na verdade, eu relatei esse processo por um descuido meu. Esse processo é originário do plenário por questão de valor e eu, por equívoco, relatei na Câmara, queria que este julgamento, em particular, o desse processo, fosse tornado sem efeito, a fim de que eu possa pautá-lo, se já não foi, na sessão plenária e lá corretamente relatá-lo. É essa a retificação que eu gostaria que fosse feita, que constasse nessa ata, até para que eu também possa fazer a republicação por incorreção da minha pauta de julgamento, Excelência. Eu não me oponho, conselheiro Cícero Amelio. Também. Então, eu não sei se a comissão plenária entendeu tudo direitinho como é que o conselheiro deseja. Retira dessa aí como por solicitação do conselheiro relator, que será levada para o pleno na sessão seguinte. Excelência, só mais uma coisa, gostaria de solicitar, inclusive, a coordenação do plenário. Eu sei que ela é muito atribulada, mas sei também que é muito vigilante. E que toda vez que acontecesse caso parecido com esse, pelo menos com relação a mim, que ela tem toda a liberdade para me alertar. Gostaria que também fosse feito dessa forma. Isso, obrigado. Continua a discussão. Não tendo mais quem queira falar sobre a ata, está aprovado com as retificações solicitadas pelo conselheiro Anselmo Brito. Falta nada.
Até amanhã? Maravilha. Só imprimir novamente, né? Isso aqui vai ter que publicar por incorreção. Quanto conserta, vamos facultar a palavra aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, se assim o desejar. Até o final a gente ela retificada e a gente assina a ata da sessão anterior. Perfeito, Ok. obrigado. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem. Onde tem publicado por incorreção, vai para complementar a correção. Quando dessa outra criança é tomada. Bota nessa ata que foi aprovada, isso não precisa mexer no carro. Não, a ideia é colocar. A gente aprova com a sua. Fazer o processo e tal. Só essas observações, é só acrescentar na ata. Deus não vai modificar, não. Pela ordem, tem aqui dois processos. O processo TC 2633-2002, que reverte os autos sobre a aplicação de multa ao gestor do Fundo de Previdência do município de São Luís de Quitunde, senhor Sandro Ramos de Melo Silva, no encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária sexto bimestre de 2011. E o processo TC 1804, que é a aplicação de multa à prefeita do município de Bateguara, a senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldo, pelo não encaminhamento do contrato com a empresa Consórcio Locação Brasil, súmula publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de abril de 2011. Nos dois processos estamos pela aplicação da multa equivalente a 50 OPFAL, aos gestores já aqui falado, da ciência aos gestores da presente deliberações e a remessa do FUNCONTAS para cumprimento da deliberação do item A. Em discussão, os processos relatados. Votação. Conselheiro Cícero Amélia. O relator. Conselheira Selma Brito. Foi um relator, excelência. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Cícero Amélia. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial, temos para relatar os seguintes processos. Processo TC, esses processos são do dia 16 de 4, da sessão do dia 16 de 4. Processo TC 3.564/2008, de Arlena Magda dos Santos Brandão. São processos de aposentadoria. Processo TC 14.659/2008, Maria do Carmo Santos Toledo. Processo TC 5.641/2008, Matilde Francelino dos Santos. Processo TC 12.237/2008, Doralice Nazaré. Processo TC 14.666/2008, Ana Lúcia Correia da Rocha. Processo TC 14.389/2008, de Maria Eline de Farias. Processo TC 3.588/2008, Maria do Amparo Melo da Silva. Processo TC 3.669/2008, de Deise Simões Rosa. Processo TC 14.668/2008, Maria Concília de Pontes Albuquerque. Processo TC 3.579/2008, Vandete Maria da Silva. Processo TC 12.065/2008, de Solange de Lima Barros. Processo TC 12.166/2008, Maria José dos Santos Trevas. Processo TC 12.075/2008, Maria Betânia Mena Costa Bertoldo.
Processo TC 14.435/2008, Maria das Graças Alvim Cavalcante. Processo TC 14.749/2008, Elizabeth da Silva Santos. Processo TC 14.408/2008, Edileuza Ferreira dos Santos Rocha. Processo TC 5.638/2008, Dênia Maria Aquino. Processo TC 14.616/2008, Maria das Graças da Silva Cavalcante. Processo TC 14.633/2008, Vilma Coutinho de Oliveira. Processo TC 9.910/2008, Maria Merian Oliveira Veiga. Processo TC 9.769/2008, Rosalinda Santana. Processo TC 12.593/2008, Maria de Lourdes Nunes de Araújo. Processo TC 14.658/2008, Lenilda Correia Costa. Processo TC 14.735/2008, Cícera Maria Santana de Lima. E processo TC 14.403/2008, Crisatina Monteiro de Figueiredo. Processo TC 12.058/2008, Maria José Pinheiro Martins Sarmento. Processo TC 14.406/2008, Antônia Gonçalves do Nascimento. E o processo TC 14.760/2008, Maria Lúcia da Silva. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público, junto a este acordo de contas. Somos pelo registro. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Cícero Amélio. Na discussão, em votação. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Vamos passar para a ordem do conselheiro Anselmo Brito. Só que eu retirei de pauta o processo TC 2635. Está na minha pauta de hoje. Foi verificado que a aplicação da multa seria indevida, tendo em vista que o Funcontas depois observou que tinha sido dada entrada no tribunal o referido documento. Processo TC 2635. Conselheiro Anselmo Brito, pela ordem. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público junto a esta casa. Tem o processo 2177 de 2010. Licitação, pregão eletrônico, contratos 44, 45 e 46 de 2009, celebrados entre o Estado, através da Secretaria do Estado da Educação, e as empresas nominadas abaixo. MD Comércio, contrato 44 de 2009. MD Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Limitadas, EPP. O valor do contrato R$ 15.597, prazo de execução de 90 dias, a assinatura em 30 de dezembro de 2009 e a publicação oficial em 23 de fevereiro de 2010. Contrato 45 de 2009 com Ari Freitas Pereira, NET Informática. O objeto o objeto de todos é a aquisição de equipamentos de informática. O valor do contrato R$ 1.778. Prazo de execução também 90 dias, a sua assinatura em 30 de dezembro de 2009, publicação oficial em 23 de fevereiro. Por último, contrato 46 de 2009 com a VIX Office Tecnologia Limitada ME. O valor do contrato R$ 6.804.
prazo de 90 dias, a sua assinatura em 30 de dezembro de 2009 e sua publicação oficial em 23 de fevereiro de 2010. A soma total dos contratos faz R$ 24.280, embora é um processo, mas consideremos ele até de forma individual. A douta Procuradoria Jurídica, através do parecer 2522 de 2010, da lavra da senhora procuradora Cila Lessa de Azevedo Sampaio, opinou pelas anotações dos contratos, uma vez que foram atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, em especial o disposto na Lei 10.520 e na sua forma subsidiária, a Lei 866 de 93. 8666 de 93, desculpe. O Ministério Público de Contas, através do parecer número 2010 de 2011, quarta PC, do senhor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opina pela regularidade dos contratos, tendo em vista que o processo tramitou nos órgãos técnicos deste Tribunal de Contas, não tendo sido detectadas irregularidades sob o aspecto formal. Também na licitação e nos contratos dela decorrentes. Verificou-se também com as informações e despachos da seção de contratos e convênios que os autos são constituídos com seus elementos essenciais. O procurador também, falando sobre o parecer da 2522 da Procuradoria, acostado aos autos, manifestou-se pela regularidade das anotações. Dessa forma, acompanhando os ilustres pareceristas, eu também acordo pela anotação dos referidos contratos. Eu assinei, né? Não, isso vai logo. São diferenças. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação, conselheiro Cícero Amélia. O relator. Aprovado. Tem o processo 4569 de 2008. Na verdade, aqui é a aplicação de multa por descumprimento de diligência. Trato presente do processo do relatório AFTEFAFON 75 de 2008, referente à inspeção em loco no exercício financeiro de 2005, na Prefeitura Municipal de Cajueiro, remetidos à douta Procuradoria Jurídica para a devida instrução e análise. Esta observou que não constavam no mesmo alguns documentos imprescindíveis, ou melhor, nas dos autos. Dessa forma, foi solicitada a diligência PJTCE 303 de 2010, a fim de que fosse enviado ao tribunal a documentação da sua forma mais completa. Em 14 de maio de 2010, através do ofício PJTCE 341, enviado pelo AR Constante dos Autos e recebido naquele município em 24 de maio de 2010, foi dado ciência da diligência, não sendo a mesma atendida. Face aos expostos, e o tribunal, no uso das suas atribuições funcionais, legais e regimentais, decide aplicar a multa de 50 pirifatos correspondente a R$ 810,50 ao prefeito do município de Cajueiro, Alagoas. Concedeu o prazo de 5 dias, contado a partir da publicação, para que remeta as informações requisitadas sob pena de novo sancionamento de forma mais gravosa. Cientificar o gestor acima mencionado da presente deliberação, juntamente com cópia da diligência, o ofício enviado anteriormente e também cópia do AR, franqueando-se em vista dos autos, se assim o desejar, observando-se o prazo do item B. Remeter o processo ao fim contas para acompanhamento do contido no item A, alertar o gestor que o não pagamento ensejará comunicação à PGE para eventual ação de execução e enviar o presente processo à Procuradoria Jurídica para acompanhamento do que fora decidido. Obrigado. Acho que foi o processo está comentado. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão e votação, conselheiro Cícero Amélia. Relator. Aprovado.
Tenho processo 7776 de 2006. Decisão simples. Cuidam os presentes autos do contrato celebrado no Estado de Alagoas, através da educação e da interveniência também da Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Humano e da Fundação de Estudos e Pesquisa de Administração e Desenvolvimento, assinado 26 de maio de 2006. Este órgão fracionário, no julgamento do processo em epígrafe, conforme se infere de decisão simples relatada na sessão de 19 de março de 2012, aplicou ao senhor José Márcio Malta Lessa, gestor da Secretaria Executiva da Educação à época da assinatura do contrato, multa de 50 pifaus em razão do descumprimento de diligência determinada pela Procuradoria, aliás, solicitada pela Procuradoria deste Tribunal. Da lavra da Procuradora Carmélia Maria dos Vasconcelos Godoy Passos, que consistia na anexação de alguns documentos para que pudesse ser feita a análise correta do procedimento. Todavia, impulsando os autos com o cuidado necessário, verifica-se que a diligência em questão não foi descumprida pelo senhor José Márcio Malta Lessa, mas sim pelo gestor, à época, da referida requisição. Desse modo, verifica-se que há um erro material na decisão que impôs ao senhor José Márcio o pagamento da penalidade pecuniária, o qual pode ser revisto e corrigido por esta Corte de Contas, inclusive ex officio. Diante do exposto, a segunda Câmara decide tornar sem efeito a multa imposta ao senhor José Márcio Malta Lessa, contida na decisão simples no dia 19 de março de 2012, cientificar o interessado por meio postal com aviso de recebimento e o FUNCONTAS para que proceda de acordo com esta decisão conforme a sua competência e remeter, após os encaminhamentos acima, o mais breve possível, o processo ao gabinete do relator para que proceda ao sancionamento correto. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Cícero Amélio. O relator. Aprovado. Processo 2706 de 2012. Outra decisão simples. O presente processo foi aberto por solicitação do Conselho Relator, tendo como objeto a aplicação de multa ao gestor da Câmara Municipal de Igreja Nova, pelo não envio da sexta remessa bimestral ano 2011, através do Sistema Integrado de Controle e de Auditoria Pública, SICAP, conforme obrigam os normativos desta Corte de Contas, especialmente a normativa número 2 de 2010 do referido sistema. O gestor da Câmara Municipal de Igreja Nova foi comunicado através do ofício número 62/2012, de 15 de março de 2012, para que se manifestasse pelo não encaminhamento da remessa requisitada. Ocorre que em 16 de abril de 2012, a referida Câmara enviou a sexta remessa, ano 2011, conforme atesta o recibo de entrega, às folhas 10, portanto, sanando satisfatoriamente o pleito. Por outro lado, considerando-se a implantação do SICAP no ano de 2011 e as naturais dificuldades encontradas pelos entes municipais no referido exercício em cumprir integralmente os normativos que cuidam do sistema, somado à adimplência verificada, como citado anteriormente, somos pelo arquivamento do referido processo de multa. Contudo, é bom esclarecer que tais condutas em intempestividade, no exercício de 2012, não mais serão toleradas, submetendo-se às sanções dispostas na lei orgânica desta Casa, artigo 1º, inciso 11º, artigo 45 e 48, inciso 2º, na resolução 3 de 2001, que é o regimento desta Casa, regimento interno, desculpe, artigo 203 e 207, inciso 2º, a instrução normativa do SICAP 2 de 2010, em especial o seu artigo 13, e a resolução número 1 de 2003, que é a nossa resolução das multas, da aplicação das multas em sua proporcionalidade, artigo 3º, inciso 2º, todos normativos deste sodalício. Desta forma, somos pelo arquivamento do presente processo. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Cícero Amélio. Aprovado. É Sua Excelência. Não tendo mais processo relatado, queria a comissão do plenário ler como é que foi acrescentado na ata, para que o conselheiro relator, assim aprovando e o plenário entendendo, a gente já possa aprovar a ata da sessão anterior.
Porque aí só o acréscimo que foi dado, só observação. Por determinação do relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, foi retirado da ata o processo TC 10.256/2010-2005, por ser o mesmo da competência do Pleno, em virtude do valor nele contido. Conselheira Salve. Ok. Continua a discussão. Não temos nenhuma observação a ser feita. Aprovado. Conselheiro Cícero Amélio. Como é que vota com a ata? De acordo. Conselheiro De acordo, Brito. Excelência. Aprovado. Tem que fazer sua habilitação, então não quer se habilitar. É melhor. Está facultada a palavra, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesma. Senhor presidente, Palavra ao conselheiro Cícero Amélio. só para comunicar que amanhã eu irei fazer no plenário, na sessão ordinária, mas que na próxima sessão da Câmara não estarei presente. Não sei nem se o tribunal vai colocar ponto facultativo ou não, já que é dia 30. Dia 30 e dia 1º é feriado, mas de antemão já comunico que não estarei aqui presente. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, a sessão da segunda Câmara na semana que vem. Em nome de Deus, está declarado encerrado.